Então, para efeitos de registro, deixa eu voltar aqui um slide. Hoje é o dia 26 de 7 de 2022, Escola Parecis. Nós estamos no primeiro G. Ok? Pessoal, preciso falar um pouquinho com vocês a respeito de funções. Se vocês observarem, até no livro de vocês aí, vão ter alguns tipos de funções. Eu estava olhando justamente para ver onde que começava. Antes das que estão aí, existe ainda função afim. Só vou falar, não vou escrever não. Função afim, função quadrática, tá? Das que eu estou lembrando. E aí já está fazendo inequações, funções de inequações e funções modular, exponencial. Tem algumas funções. Cada uma que a gente passa de um item para o outro aumenta um pouco a dificuldade, ou muito, tá? Por exemplo, a gente vai acabar falando a respeito disso aqui um pouquinho mais para frente quando eu definir certinho o que é função. Mas, por exemplo, a primeira função que a gente costuma estudar, a gente chama de função afim. Ela tem esse formato aqui, ó, ax mais b. Tá? Isso aqui forma uma reta. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. A segunda função, ela é uma função quadrática. Ela vai ter ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Forma uma parábola, usa Bhaskara, usa bastante coisa desse tipo. E aí vão tendo algumas outras funções que estão aí no meio, função modular, função não sei o que, tem aí na apostila de vocês, eu ainda não peguei a apostila para analisar mais a fundo como que a gente vai seguir. Mas, por exemplo, um pouquinho mais para frente, tem aí na apostila de vocês, tem a função exponencial. A função exponencial não tem bem uma classe assim, mas a questão é que o expoente é o incógnita, o x vai no expoente, não é um númerozinho que assim, ó. Aí isso dá uma certa dificuldade. Inclusive pode ter ainda mais 2x ao quadrado, mais x, pode ter algumas coisas nesse sentido. Mas enfim, deixa eu apagar isso daqui e vamos falar das funções, e à medida que a gente for precisando dessas informações que estão sendo puladas, a gente volta e tenta amenizar o problema, tá ok? Primeiro eu preciso que vocês entendam o que é função. E aí, dentro desse processo de função, uma coisa interessante para a gente observar, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, aí, é essa palavrinha aqui, ó, dependência. Tá? Isso daqui, não gostei, deixa eu colocar outra cor, vou colocar maior. Essa palavrinha está até em destaque. Isso daqui eu recortei e copiei da própria apostila. Tá? Então está na unidade 4 da primeira apostila. Assim como em outras ocorrências, a língua portuguesa atribui diversas acepções ao termo função. Tá? Pode ser um cargo, uma propriedade ou uma atividade. Tudo isso é uma definição mais simples de função. Tá? Mas pode ser também expressar uma questão de dependência. E essa parte de dependência é que entra a questão matemática. Então, por exemplo, o preço a pagar por uma refeição em um restaurante self-service depende da quantidade consumida. Então, pensa lá no restaurante que cobra por peso. Você vai lá com seu pratinho, vai pôr na sua comida. Se você fizer aquele pratão de pedreiro, prepara o bolso. Não é? Porque quanto mais peso, mais caro. Não interessa se você colocou só arroz e colocou pouco bife. Antes você tivesse colocado então só os bifes lá, só as pedaços de carne enchidas, você vai pagar pelo peso. Não é isso? Então há uma dependência. Ok? Uma coisa depende da outra. O preço
depende da quantidade consumida. O segundo exemplo aqui, ó, o tempo em que um veículo com velocidade constante gasta em um percurso, ou seja, quanto tempo leva uma viagem? Depende. Qual é a distância? Eu vou até Tangará, eu vou até Nova Olímpia, eu vou até a Barra do Bugres, vou até Cuiabá. Então, o tempo da viagem, de acordo com uma velocidade constante, ela vai depender da distância. Quanto maior a distância, maior o tempo. Certo? Um terceiro exemplo. O número de diagonais de um polígono. Então, começa aqui, ó, polígono. Opa! Triângulo. O triângulo não tem diagonal. Quadrado. Deixa eu fazer um quadrado mais bonitinho. O que é diagonal? Já vou falar já. Então aqui eu tenho um quadrado. Uma diagonal, duas diagonais. Aí eu pego um pentágono. Vamos ver se sai um pentágono aqui. Bastante maestria. E ficou círculo. Que fique assim, tá? Uma, duas, três, quatro. E para ter 5. Onde que está a outra? Aqui. 5. Tá? Formou um pentagrama. Ai, Jesus. É do capeta mesmo essa matemática. Então, pessoal, quanto mais lados tem, mais diagonais vai ter. Ou seja, uma coisa depende da outra. Quanto mais um, mais outro. Tá? Enfim, há uma relação de dependência. A função ela vai estudar essa relação de dependência. E aí vão gerando alguns gráficos. Mais para frente a gente vai falar a respeito disso. Duas grandezas que chamamos arbitrariamente de x e y. Pessoal, x e y. Lembra, vocês já até trabalharam um pouco com isso, mas eu vou pôr aqui, ó, do plano cartesiano. Tá? Esse eixo aqui a gente chama de eixo x. Esse eixo é o eixo y. Tá? Então veja bem, a questão lá do peso, tá? Do peso da comida. Quanto mais peso, mais caro. Então, conforme eu vou pegando mais comida, ele vai ficando mais caro. E isso forma um gráfico. De forma que 2 quilos vai ter um certo preço. 5 quilos vai ter um outro preço. E assim por diante. Ok? Isso é função. Agora, o que é interessante a gente ver aqui em função é que cada vez que eu tenho um valor para x, eu só tenho um valor para y. Eu não posso ter dois. Tá? A grandeza x pode ser qualquer valor de um conjunto. Qualquer valor. Tá? Segundo, os valores de y dependem dos valores de x. Então aqui tem um quadradinho, depois eu vou mandar isso aqui para vocês, mas é importante que vocês, esses destaques aqui, ó, eles são importantes. O conjunto A, o primeiro valor lá, o preço, o valor, a quantidade de comidas no caso, a quantidade de comida, vamos pegar aquele exemplo. O conjunto A, esses valores de elementos x da variável, independe, é o domínio. O primeiro é o domínio. Guarda essa palavrinha, ela é importante. Invariavelmente a gente vai falar isso daí. Ok? Deixa eu dar um destaque aqui. Domínio da função é aquilo que não depende de nada. No caso da refeição, é o peso do prato. O preço depende do peso. O peso não depende do preço. Você vai lá e pega a quantidade. Então, esse é o domínio. Já, por outro lado, o contradomínio depende do domínio. Então, os valores, os resultados dependem disso aí. Tranquilo até aí? Pergunte. Assim, no plano Plano cartesiano. cartesiano, ele é em 2D, né? E um plano tipo que é como esse, mas só que em 3D, como se chama? Para de complicar as coisas. Deixa eu ficar isso aqui mais fácil.
Geralmente a gente só, em função, a gente atribui só duas grandezas, tá? Não tem três. Domínio. Pessoal, no primeiro caso, não seria isso daqui, ó. Não seria conjunto dos números naturais. Porque o peso, eu posso pegar 1 quilo, beleza, 1 quilo é um número natural. Tá? Mas naquele primeiro exemplo, seria um conjunto dos números ou racionais, eu quero 1,5 kg de comida. Nossa, 1,5 kg de comida também é comida pra caramba, né? 700 gramas, 0,7, né? Quilos, meio quilo, 0,5 quilos e assim por diante. Então seria racional, ou até, se eu preferir, já que pode ter também, de repente, uma raiz quadrada lá, o conjunto dos números reais, naquele primeiro exemplo. Ou reais ou racionais, já que não tem esse valor. Mas dependendo do que a gente for ver como domínio, eu acho que eu já estou passando muito aqui, ó. Pulei algumas coisas aqui, estou indo para baixo, ele está em duplo. Pulei algumas coisas que eu falei. Mas vamos lá, deixa eu ir por aqui. É esse exemplo aqui que eu queria, droga. Foi aqui, depois a gente vai acabar chegando lá. Desculpa, ato falho, eu vou chegar lá naquele slide ainda. Aquele slide era o 5 ou 6, eu me atrapalhei. Pessoal, variáveis e lei da função. Todas essas coisas, elas dependem de uma lei. Por exemplo, no caso lá da comida, quanto mais comida, ele vai ter um preço. Vamos supor, é 15 reais. Nossa, 15 reais é muito pouco. Geralmente, quando a gente vai nessas coisas, é de 50 reais para cima, né? Restaurante por peso. Por exemplo, você vai lá no Real, quanto que é o quilo da comida lá? R$2,50. Tá bom, 2,50. Vamos supor, né? Geralmente é em torno de 60 reais, por aí. Tá? 59,90, alguma coisa assim. Então, se você pegar 1 quilo de comida, você vai pagar 60 reais. Se você pegar 2 quilos, 120, e assim por diante. Certo? Mas você pode pegar também 1,5 kg. Você pode pegar 0,5. Enfim, você pode pegar qualquer quantidade. Essas variáveis são duas, a gente coloca geralmente x e y. Deixa eu ler esse exemplo aqui, que aqui a gente vai trabalhar com números naturais, que é o que estava naquele slide lá. Tá? Vamos analisar 3 casos. No caso aqui, na apostila tem 3 casos, eu só coloquei um caso. Devia ter apagado aqui. Um restaurante tem mesas quadradas, com 4 cadeiras cada. Tá aqui, ó. Se houver necessidade, podem ser arrumadas mesas com maior número de lugares, como mostra na ilustração. Então aqui tem uma cadeira, aliás, uma mesa, tem 4 lugares. Aqui tem 2 mesas, tem uma mesa junto com a outra. Tá? O que aconteceu? Ficaram 6 lugares, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se precisar de mais ainda, você pega, tira essa cadeira, coloca uma mesinha aqui, aí vai 1, 2 e 3 aqui, né? Ou seja, vai ter 3, 6, 7, 8 lugares. Uma mesa, 4 cadeiras. 2 mesas, 6 cadeiras. 3 mesas, 8 cadeiras. Isso é uma função. Quanto mais mesas, mais lugares vão ter, mais cadeiras vão ter. Diga. Deixa eu lembrar. Tá aqui, ó. Uma mesa, 4 cadeiras. 2 mesas, 6 cadeiras. 3 mesas, 8 cadeiras. Pessoal, presta atenção. Já vou dar uma dica aqui para vocês. Isso aqui é uma função. A gente pode escrever essa função dessa forma aqui, ó. Inclusive, depois eu coloco lá no GeoGebra, aquele programinha de gráfico, vocês vão ver que forma um gráfico e o gráfico tem todas as respostas. Olha só, uma cadeira. Se for uma cadeira, a gente chama de f de 1. O que é o f de 1? Eu vou trocar o x por 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 deu 4. Ou seja, uma mesa, 4 cadeiras.
Se eu for colocar duas mesas, vai ficar o f de 2, né? 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2... Nossa, borrou tudo aqui. 4 mais 2, dá para escolher outra cor também, né? Acho que fica melhor, peraí. Até que ficou difícil de ver. Melhorou? Só esse 2 aqui que não mudou. Ficou ruim ainda? Por que aquele azul ali não quer mudar? Esse danado desse 2 aqui não quer mudar? Por que você não muda, filho? Ah, peraí, deixa eu apagar ele. Agora que você tá vendo, agora eu tô vendo mais um vídeo. Opa, azul, né? 4 mais 2 deu 6. Então o f de 2 deu 6. 2, 4, 6. Esse daqui, ele tem 6 lugares. Se eu trocar por 3, se eu trocar o x por 3, então eu vou calcular o f de 3. Vão acostumando com essa linguagem que eu estou falando. 2 vezes 3 mais 2. Que a lei de formação, é o que a gente está estudando, e é por isso que eu estou falando isso, ó. Leis da função. Isso daqui é uma lei dessa função. Não foi dada, mas eu estou explicando para vocês. Estou falando que isso aqui forma isso. Então, toda vez que eu fizer essa fórmula, o que vai acontecer? Se eu trocar por 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Vai dar a quantidade dessa cadeira. Então, se eu colocar 3 mesas, vai dar 8 cadeiras. E assim sucessivamente. Se eu colocar 4, se eu trocar o x por 4, eu vou saber isso aqui. Quantas cadeiras tem. Então, se eu colocar 25 cadeiras, quantos lugares vão ter? Se você não tiver essa fórmula, fica difícil de calcular. Mas se você tem essa fórmula, você troca o x por 25, 2 vezes 25 dá 50. Mais 2, vai ter 52 lugares. Então você alinha, tem 52 pessoas para sentar. Eu quero que fique todo mundo alinhadinho assim no mesmo lugar. Então você precisa de 25 cadeiras. Essa é a ideia. Com isso daqui a gente descobre qualquer valores. Tá? Se a gente colocar essa fórmula, ó, guarda aí, f de x igual a 2x mais 2. Uma pergunta. Deixa eu apagar aqui só um pouquinho, vai lá. O que significa o f? Função. Ah, bom. Isso funciona como uma programação? Também. Deixa eu apagar aqui. Aí. Tem uns trem aqui que não apagou, por que será? Eu acho que é por... Apago aqui. Ó, então, não sei se vai dar para ler aqui, que aqui não tem zoom. Mas eu estou escrevendo f de x igual 2x mais 2. Repara que ele faz um gráfico. Eu vou tentar aumentar o zoom aqui, para que vocês vejam o seguinte. Uma mesa. Vamos lá no tracejado aqui. Como é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho uma opção para alterar essa ordem. Colocar 5 por 1? Não, 5 por 1 ficou ruim. É o contrário, é 1 por 5. Eixos 1 por 5. Aí ficou melhor. Ficou melhor? Ficou melhor por quê? Não ficou melhor. Mais ou menos. Não gostei. 1 por 2. Tô achando um jeito melhor para mostrar para vocês, tá? Então reparem no seguinte. Com esse gráfico a gente tem todas as respostas. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Uma cadeira. Se eu subir aqui, ó, no gráfico, ele bateu aqui. A quantidade, uma mesa, né? 4 cadeiras. 2 mesas. Olha aqui. 6. 3. Então a gente olha lá no gráfico. Esse ponto ele está batendo no 8.
Se eu fosse aqui vamos pro 5, eu ia pular pro 6, mas vamos lá, vamos pular o 4, vamos pro 5. 5 cadeiras. A gente olha lá em cima, aqui ele remete a 12. Se eu colocar 5 cadeiras enfileiradinha, vai ter 12 lugares. Então o gráfico ele vai mostrando tudo. Isso daqui, gente, seria o domínio. O nome desse primeiro conjunto, que não depende de cálculo, domínio, acho que tem um acento aqui, domínio. Esse daqui, que é o resultado, é o contradomínio. Onde tem os resultados é o contradomínio. Que na verdade, mais para frente, a gente vai ver um terceiro conjunto que chama imagem. O contradomínio são todas as respostas possíveis. Todas as respostas possíveis é o contradomínio. Então, 10 é contradomínio, o 9 é contradomínio, o 7 é contradomínio. Todos os valores que estão aqui são contradomínio. A questão esse valor aqui, 4, 6, 8, 10, 12, esses valores a gente chama de imagem. É o conjunto imagem. Logo a gente vai falar isso aqui. São 3 coisas bem importantes: domínio, contradomínio e imagem. A imagem são os valores da resposta. Tá? Todas essas respostas formam o conjunto imagem. O conjunto imagem ele está dentro do contradomínio. Lembrando daqueles questõezinhas de conjunto, né? Bom, vamos seguindo. Deixa eu voltar lá para a apostila. Pergunte. Não? Então vamos em frente. Função. Opa, estou pulando aqui de novo. 3, 4. Eu copiei aqui e aqui tem aquela funçãozinha que eu falei para vocês. Eu já adiantei, já até pode ir para o próximo de fato. Tá? Isso daqui define os outros valores. Se eu quiser saber o 4, o 5, o 6, o 7, com essa função eu troco e aí a gente usa o x, mas eu quero saber 5 cadeiras, então eu troco o x por 5. Na matemática a gente chama f de 5. F de 5 é igual a 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Vai ter 12 lugares. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que aqui, depois qualquer coisa vocês dão uma olhadinha no texto. Depois eu vou passar para vocês. Agora vamos lá. Valores da variável independente e valores esperados da variável dependente. Então, o que significa isso aqui? Eu tenho uma mesa, tem 4 lugares. Eu tenho 2 mesas. Opa, lá não é 5 lugares não, né? Lá seriam 6. Mas aqui está colocando 5, número de cadeiras. Aqui tem um errinho, peguei isso aqui da apostila, tá? Não é erro meu não. O meu erro foi só ter confiado na apostila. Mas, pessoal, vejam. O que é mais importante aqui é que assim, de cada número, eu só tenho uma resposta. Todos esses aqui tem uma resposta lá. Todos esses valores aqui tem uma resposta lá. Isso é uma definição para a função. Para eu explicar isso daqui, deixa eu explicar para vocês o que não é função. E eu vou voltar de novo lá para o gráfico. Imaginem vocês, se eu tivesse um valor... Será que dá para trocar a cor? Não sei se dá para colocar um... Se eu tivesse um valor aqui, que ele não tivesse resposta. Mas se colocar 4 mesas, não, se colocar 4 mesas não tem resposta. Ele deixa de ser função. Ele precisa encontrar uma resposta aqui. Ele tem que achar uma resposta. Tranquilo? Se não encontrar uma resposta, se tiver um valor aqui que não tiver resposta, deixa de ser função. Acaba a questão de dependência. Ué, como que você vai falar que é função se tem um valor que não dá certo, que não tem resposta? Então, para toda função, tem que ter um e apenas um, não pode ter 2. Agora, imagine o seguinte. Vamos supor, eu faço o gráfico, aqui está o gráfico, e coloquei 3, respondeu 8. Mas o gráfico tem uma outra parte aqui que ele responde que é menos 5. Ué, como assim? Vai dar menos 5 ou vai dar 8 no caso?
não pode ter duas respostas. Para não ser função, para ter função, ele precisa ter só uma resposta. Se ele não tiver resposta, se ele não tiver uma equivalência, não é função. E se ele tiver duas respostas, também não é função. É como assim, mais ou menos assim, ó, vamos voltar lá para a questão do peso. Né? Peguei meio quilo de comida. Ele tem que ter uma resposta, não pode ter dois valores. Se tiver dois valores, como assim? Ah, você paga aí 30 ou paga 40? Como assim? Ou é 30 ou é 40, tem que ter uma resposta só. Ah, mas eu peguei 700 gramas, 700 gramas não tem jeito de cobrar, põe um pouco mais de comida aí que 700 não dá. Como assim? Tem que dar, senão não é função, senão acaba a dependência. Estão conseguindo entender ou está muito confuso? Não, fácil. Tranquilo, então vamos seguindo. Vai ter alguns outros exemplos. Isso daqui, o nome importante aqui, ó. Deixa eu grifar ele. O nome dessas bolinhas, vou apagar aqui, é diagrama de flecha. Invariavelmente a gente usa esses diagramas de flechas para ajudar a gente, tá? Importante isso daqui, o nome disso aqui, diagrama de flechas. Embora tenha um erro aqui, né? Mas tudo bem, vale o exemplo. Deixa eu puxar por aqui, se não der problema. Aí que entra aquela questão do domínio e contra-domínio. Os primeiros valores, os valores aqui, o número de mesas, a gente chama de domínio. Domínio. Ok? Esse outro conjunto vai ser o contra-domínio. Tipo um lá no posto. Isso. No caso lá da comida, que acho que ficou mais fácil, né? O peso é o domínio. Peso é o domínio. O preço, o valor que você vai pagar, é o contradomínio. Ok? Sigamos. Voltar aqui. Explicado o que é domínio, explicado o que é contradomínio. E aí, no caso daquele exemplo das mesas, a gente vê que o domínio é o conjunto dos números naturais. Porque eu tenho que ter uma mesa, não tem jeito de eu ter uma mesa e meia. Ou tenho uma mesa, ou tenho duas. Ou tenho três. O domínio está no conjunto dos números naturais. Lembra do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente está dizendo que o domínio da função, naquele exemplo das mesas, é o conjunto dos números naturais. O conjunto do domínio, no caso do peso da comida, é o conjunto dos números racionais. É uma fração, é 1,5 kg, 1,3 kg, meio quilo, 700 gramas, 0,7. Enfim, são números racionais. Então, ou você pega 1 quilo ou você pega 2. Não, você pode pegar menos de 1 quilo. Você não precisa pegar 1 quilo. Você não come 1 quilo, por que você vai pegar 1 quilo? Pode ser 700 gramas, 0,7 quilos. E assim por diante. O contradomínio, no exemplo das mesas, ele também é um número natural. Se eu tenho 2 mesas, vão ser 6 lugares. Se eu tenho 3 mesas, vão ser 8 lugares. A gente nota que os valores da resposta também sempre vão ser números naturais. No exemplo do peso da comida, também é racional. Se eu peguei 300 gramas de comida, nossa, comida de passarinho, né? Se eu peguei meio quilo, 0,5, aí o preço é 56, metade de 56, não, 56 não é um bom exemplo. 55 é o peso do quilo. Qual que é metade de 55? 22,5. Muito bem. 22,5. 22,5 é um número racional. Então, no outro caso, ou seria um número de conjuntos reais, poderia colocar conjunto dos números reais, ou números racionais. Acho que o número racionais aqui cabe melhor. Porque sempre vai ser um valor, né, com vírgula. Tranquilo até aí, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse slide. Não, vamos para o próximo. São 22 slides. Função. Essa definição eu queria pôr para vocês. Quando eu passar para vocês,
tentem copiar isso daqui no caderno para vocês lembrarem. Pessoal, eu sei que é estranho de repente vocês copiarem algumas coisas. Só precisa copiar, tem aqui no slide, coisa e tal. É mais ou menos, eu falo isso quando o aluno tira foto. Se fosse tão fácil aprender matemática, você tira a foto e aprendeu. Ó, tem uma conta difícil aqui, ó. Fiz assim, fiz toda a conta. Aí você pega e tira uma foto. Tá, o que adianta? Foto não adianta nada. Função é uma relação entre dois conjuntos, A e B, que associa cada elemento de A um e apenas um elemento de B. Essa é a definição de função. Copiem isso depois no caderno. Tá? A gente está vendo função, definição de função. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B, que associa cada elemento de A um e apenas um, não pode ter dois elementos de B. E aí vão tendo aqui outras coisas, essas duas aqui também são importantes, tá? Estou grifando aqui. E aqui vão ter 4 exemplos. Desses 4 exemplos, aqui tem 2, vai ter 2 no próximo slide. Desses 4 exemplos, tem 2 que não são função e tem 2 que vão ser função. E aí tem algumas características curiosas. Tá? Pessoal, esse primeiro aqui, ó, isso significa que as relações a seguir, por exemplo, não são funções. Então ele começou mostrando o que não é função. Vamos lá, vamos entender por quê. Professor, por que esse daqui não é função? Estamos aqui com um diagrama de flechas, tem um conjunto A, tem um conjunto B. Era para eu fazer um quadradinho, não consegui. Vamos ver se sai um quadradinho aqui, ó. Sai quadradinho. Ah, tem que falar, senão não sai. Vamos dar um foco nisso daqui. Por que isso daqui não é função? Simplesmente porque ele determina o mesmo valor? Não. Porque esse daqui não tem correspondência. Ah. Esse daqui não tem nenhuma setinha indo para lá. Se essa setinha aqui tivesse uma setinha ligando a ele, ou qualquer outro valor, teria função. Seria função. Então esse aqui não é função por culpa desse carinha aqui, ó. Como se não estivesse funcionando porque não tem resultado. É como se não tivesse resultado para ele. A função é uma conta, é atribuída através de uma conta. Essa conta tem que ter um resultado. Se esse carinha aqui, a conta, não dá nenhum valor para lá, então não é função. Ok? Tranquilo até aí? Vamos para o próximo? Professor, mas esse daqui, todos esses do A estão ligados lá no B. Aí eu não falei, ó. Aí ele não faz quadradinho, tem que falar. Faz quadradinho? Vamos lá. Por que esse daqui não é função? Não é função. Porque o outro que está daquele lado não tem função mesmo, né? Não é por conta disso. É por causa desse carinha aqui, ó. Justamente. É aquilo que eu falei para vocês. Como é que eu vou pesar lá o prato e a atendente fala assim, ó, é R$30 ou R$40? Ué, ou é 30 ou é 40. Não pode ter duas respostas. Ou pior, tem 2 pratos igualzinhos com o mesmo peso, aí ela olha para mim e fala 30. Aí olha para ele e fala, esse cara tem dinheiro. 40. Oi, como assim? Tá errado. Não pode. O mesmo peso tem que ter o mesmo preço. Tá? Ah, se eu colocar 7 cadeiras, 7 mesas, tem que ter um número certo de cadeiras, senão não é função. Bom, entendido aqui os que não são função, vamos para os que são função. E a pessoa selecionar copiar um negócio? Vocês querem copiar? Função. Pode copiar. Função é o quê? Eu não tô enxergando. Eu acho que se eu tirar o grifo, vai ficar melhor de ver. Vai mesmo.
Ele tá. Aí, agora tá achando. Ai, eu sou míope. Entrei assim. Dá até para aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Aí, a nossa visão agradece. Agora Agora, como é que eu faço para virar um pouquinho para cá? função é uma relação. Oi? Aí, né? Aí. Depois eu volto de novo como que tava. Pessoal, se ficar alguma coisa assim sem copiar, igual eu falei, isso aqui no final gera um PDF, eu mando lá no grupo, tá? Então você só deixa um espacinho assim de um pedacinho ou outro, falta copiar aqui, falta terminar. Mas é importante esse lance de copiar. Eu não sei nem explicar direito para vocês o porquê. Eu lembro que eu vi até na internet depois, só que era outro professor falando assim. Você escreve uma vez no caderno, você escreve no caderno. Depois você nunca mais lê, mas é extremamente importante que aquela uma vez que você tenha escrito. Porque pelo menos uma vez você viu o assunto e aquilo lá faz você fixar na memória. Tá? Então depois que você escreveu na internet, ele falou assim, depois que você escreveu, se você quiser arrancar a folha e jogar fora, até pode. Você nunca mais vai ler isso. Alguém já leu de volta? Principalmente em matemática? O que você escreveu? Mas o... Não, mas geralmente em matemática, o que você faz não é ler o texto, é ver as contas. O que foi escrito, a parte teórica, você só escreve uma vez. Isso é interessante, porque a gente precisa desse memorizar. E o escrever pelo menos uma vez é importante. Eu estou vendo aqui que está faltando um acento aí. Não é... Eu acho que eu fui desfazendo alguma coisa ali, ele apagou. Tá? A letra não está muito bonita não, mas dá para entender. Foi? Tem 22 slides para a gente ver, a gente está no 7º ainda. Mas é uma parte teórica que a gente vai precisar, porque depois, a hora que a gente chegar naquela função mais braba, a gente precisa desses conceitos. Até função afim é legal, função quadrática já começa a ficar mais... Função o quê? Quadrática. Quadrática ainda é fácil, é Bhaskara. Aí tem função modular, já fica um pouquinho mais embaçado. Aí depois tem função exponencial. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Pô, dá mesmo, né? Pode, já bateu o sino, não precisa pedir, tá? Um por vez. Pergunta? Diga. Sim. Por que aquele segundo que tem dois resultados não tem uma função? Eu acho que é porque representa a mesma coisa, né? Não, é porque você não pode ter duas respostas para a mesma pergunta. Bom, senão... Então se saiu duas setas dele, se saiu duas setas aquilo, é que ele tem duas respostas. É aquilo que eu falei. Pesei lá minha comida, deu 300 gramas, deu 500, meio quilo. Não pode dar outra coisa. Não pode dar dois pesos, não pode dar dois preços. Tem que dar um preço só. Então bastante simples. Isso. Ele tá errado por conta daquilo. Vamos lá. Vamos para os próximos agora. Nos próximos, aqui tem relação de função. E é curioso, pessoal, porque aqui, tanto um caso quanto o outro é função. Boa, é isso que eu queria que vocês perguntassem. Mas, professor, aqui no primeiro, tá tudo aqui, É por isso que a função, né? Quando eu jogar só, né? Tipo assim, como eu posso explicar? Todos vêm com a redação. Vou dar um exemplo do restaurante. Só que eu vou mudar um pouquinho. A comida não é mais por quilo. A comida é self-service. Você vai lá, se serve e paga um certo valor. Então, se você comeu meio quilo, você vai pagar esse valor. Se você comeu 1 quilo, você vai pagar esse valor. Se você comeu 1,5 kg de comida, é esse valor. Se você comeu 7 kg de comida, porra! É esse valor.
tem uma regra, está sendo seguida. Veja bem, daqui só saiu uma seta. Daqui só saiu uma seta. De cada um deles só saiu uma seta. Por isso que a gente fala diagrama de setas também. Daqui só saiu uma seta. Ah, professor, mas todos eles vão para o mesmo lugar. Mas de cada um do A, depois a gente volta lá para a definição. Tem uma seta e só uma seta. Então isso aqui é função. Professor, e esse outro aqui que está vazio, esses aqui, ó? Qual que é o problema? Veja bem. Pensa no seguinte, eu posso ter um monte de valores. Mas cada um desses aqui está ligado a um valor. Cada um desses está ligado a um valor. Ah, mas tem outros valores. Tem um monte. Eu posso cobrar 50, 80, 90, 100, 120. Posso cobrar o valor que eu quiser. Mas se eu gastei esses valores, está aqui a resposta. Então, gente, deixa eu ver se eu consigo fazer um quadrado. Quando for diagrama de setas, tem um segredo para a gente ver se ele é função ou não. Como é que eu faço um quadrado aqui bem bonitinho? Um quadrado, esse aqui. Eu quero preto e eu quero que ele seja preenchido. Deixa eu ver que tamanho que vai ser assim. Só que eu não queria que ele fosse transparente. Deixa eu ver se eu faço um negócio mais doido aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou ter que dar uma trabalhada aqui na memória de como que eu posso fazer isso. Tá criado, bebê. Eita, não era isso que eu queria. Só um pouquinho. Uma hora eu consigo. Acertei, achei. Acho que vai ser suficiente. Opa. Aí. Diminui um pouquinho. Beleza. O segredo é o seguinte, galera. Presta atenção. Vou ver se isso aqui é função ou não. Deixa eu apagar isso daqui. Apaguei todos os skins. Deixa eu apagar os skins aqui também. O segredo é o seguinte. Eu quero saber se é função ou não. Eu pego alguma coisa e tampo esse outro conjunto. O que eu preciso ver para ver se é função é isso daqui, ó. De cada um desses tem que sair uma seta. Se de cada um desses sair uma seta, é função. Esquece o contradomínio. Ok? Isso daqui é uma função. Olha só, vou fazer com o outro. De cada um deles saiu uma seta, é função. Deixa eu ver como é que eu faço. Agora vou apertar um Ctrl X aqui e vamos para o slide anterior. Vamos ver se isso aqui é função ou não. Eu pego e tampo um deles. Esse aqui está sem seta. Não é função. Pega e tampa esse daqui. Opa, esse aqui tem duas setas. Não é função. Então você esquece o B. O que interessa pra gente é olhar o primeiro. Cada um deles tem uma função. Tem uma seta. Se tiver uma seta é função. Olha lá a definição. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B. Então tá aqui as relações, tá? Que associa cada elemento, cada um desses aqui do A um e apenas um elemento de B. Então o que eu preciso olhar é só o elemento aqui de A. Se tiver uma seta em cada um deles, tá certo. Esse não é porque esse aqui está sem seta. Esse daqui não é porque tem duas setas. Tem que ter um e apenas uma seta. Vamos voltar lá para a definição? Vou grifar de novo, que é importante. Para ser função, ele tem que ter um e apenas um elemento em B. Elemento de A correspondente a B. Que ligue um de A a B. Um elemento de A ligando ao B.
É só o A que é interessante, que importa pra gente. Ele vai ligar lá com o B, mas tem que ter um no A, em todos os elementos de A tem que ter um e apenas um. Tranquilo? Vou até apagar agora esse quadradão meu aqui e vamos para frente. Tem mais coisa ainda. O próximo assunto, se não me engano, é imagem. Deixa eu ver. Isso, imagem. Pessoal, domínio contra domínio. O que é a imagem? A imagem é um subconjunto. Deixa eu tirar isso daqui e voltar lá para o formato normal. A imagem é um subconjunto que está dentro do contradomínio, que são só as respostas. Então tem vários valores dentro do B. São poucos desses valores que são resposta. Então, por exemplo, nesse conjunto B aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Só um deles é resposta. Então só esse valor aqui é a imagem. A imagem está dentro do contradomínio. Qual é a imagem? São as respostas de A. E só as respostas de A. Então aqui eu tenho uma imagem com 2 valores. Vamos dar uma olhada lá para o próximo, a gente vai vendo e já vamos lá. Os elementos de B, que são imagens dos elementos de A, formam os conjuntos da função. Escrevemos imagem da função, IM, entre parênteses, F. Tá? A imagem da função está contida, estão lembrados desse símbolo? Está contido. Nossa, minha letra ficou horrível. Vou apagar e escrever de novo. Escrever bonitinho. Está contido. Tá, não consegui fazer muito o que eu queria, não escrever bonitinho, mas ficou melhor um pouco. Está contido no contradomínio. Imagem CD, contradomínio, tá? Voltar lá que vocês vão entender. Sempre a imagem vai estar dentro aqui. Nunca vai ser isso daqui. Nunca vai ser uma imagem. E isso aqui nunca vai ser uma imagem. A imagem sempre vai... Pode até ser todos. Se todos eles tiverem correspondência aqui, tiverem setinhas aqui chegando nele, tá? Todos podem ser a imagem. Mas geralmente, tá? A imagem é um pedacinho, é uma parte do contradomínio. Até pode ser o contradomínio inteiro, mas geralmente é um pedacinho do contradomínio. Tranquilo? Nem sei o que eu estou fazendo mais aqui, vamos para frente. Ah, já sei o que eu fiz, eu apaguei ele. Ó. Foi. E aí a gente tem alguns exercícios. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho a respeito das notas de vocês. A Carol não Pessoal, eu nem sei direito o quanto, mas eu estou pensando em pelo menos 50% da nota de vocês serem as respostas desses exercícios que vocês vão fazer em casa. Também é fácil, né? Mas Até para ajudar vocês um pouquinho nesse terceiro bimestre, e a nota do segundo bimestre está em dependência ainda, né? Lembra que eu falei lá? Como eu tive um mês de atestado médico, não deu para fazer prova nem nada, a nota de vocês do segundo bimestre vai ser a mesma do terceiro. A gente ainda vai fazer a prova do terceiro bimestre. Então caprichem nessas tarefas aqui, ó. Essas que são em sala, eu meio que vou fazer com vocês para que a gente entenda o que é para fazer. Teoricamente, eu não olhei muito, que essa aula, por exemplo, eu programei para fazer ontem. Esses 22 slides que tem aqui, eu programei ontem para vir passar. Não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje, porque eu não passar hoje, próxima aula eu termino. Tá? Mas eu vou fazer essas em sala, e aí esses aqui já podem anotar que vocês vão fazer. Em algum momento, provavelmente semana que vem,
a hora que eu passar alguma atividade, eu peço para vocês trazerem para mim, vejo se você fez, dou nota lá para eles e vou anotando que você fez a tarefa. Tá? Metade da nota de vocês vai ser essas tarefas. Tranquilo? Ainda preciso ver, de repente tirar foto, manda para mim, eu corrijo, vejo como é que tá. Vamos ver. Eu preciso ver ainda como é que vai ser isso. Mas mais ou menos, não vou falar que vai ser 50%, mas eu estou querendo que seja, estou pensando no primeiro momento de metade da nota ser as tarefas de vocês. Ok? Bom, Só isso? por enquanto, vamos lá, vamos pro primeiro exercício aqui, ó. Esse exercício, gente, são os exercícios da apostila que está na unidade 4, do primeiro ainda. Que a gente está bem atrasadão, tá? Considere as funções que relacionam as grandezas citadas no início da unidade. Depois a gente volta lá no início da unidade. Acho que nem precisa. Aí. Deixei um pouquinho menor, dá para ler? É que ó, esse primeiro, essa letra A, é esse aqui, ó. Será que faz quadradinho? Não. Quando é assim, a gente pode apelar também. A gente faz assim, ó. Esse daqui é o primeiro, tá? Peguei lá no texto, lá no início, tá? O preço a pagar de uma refeição em um restaurante self-service depende da quantidade consumida. O domínio. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Resposta. Domínio. A gente podia até colocar assim, ó. Ops, agora está com um quadradinho, né? O domínio da função, domínio de f, é igual conjunto dos números racionais. Porque eu estou falando do quê? Depende da quantidade consumida. Quantidade consumida pode ser 0,5, meio quilo, pode ser 1,5 kg, 1,2 kg, não precisa ser números naturais. Ou é 1 kg ou é 2. Se você come 1 kg ou você come 2 kg. Não, você pode comer 700, 0,7. Tá? Então, conjunto, contradomínio, conjunto dos números racionais. O contradomínio também. Acho que eu só vou colocar o contradomínio de f. Contradomínio da função. Preciso fazer assim, acho que está faltando um parênteses aqui. Também vai ser o conjunto dos números racionais. Tá? Só isso. Quando pede para determinar qual é o domínio e o contradomínio, você vai estabelecer qual é o conjunto numérico que melhor satisfaça isso. Vamos para o exemplo 2 aqui. Letra B. Distância percorrida de um veículo em função do tempo de percurso. Tá? O tempo de um veículo com velocidade constante gasta em um percurso depende da distância total. Distância total, de novo, o domínio da função também vai ser um conjunto dos números racionais. Eu posso percorrer 1,5 km, posso percorrer 7,5 km, 7,7 km, 200,3 km, não precisa ser um número natural. Nesse caso aqui, o contradomínio também, o tempo também não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pode ser 1h30, 1h40, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 horas. Então, o contradomínio da função também é do conjunto dos números racionais. Só isso. Racionais. Número de diagonais. Bom, o número de diagonais é o seguinte. Se ele é um polígono convexo, ou ele vai ser um triângulo, ou ele vai ser um quadrado, ou ele vai ser um pentágono. Tem a impressão que quando eu faço isso ele faz círculo. Ou vai ser um hexágono. Era para ficar bonitinho o hexágono, né? Tá? Ou seja, o domínio, o número de lados
aqui sempre é um número natural. E tem um detalhe ainda. Não tem jeito de eu fazer um polígono com dois lados. 1, 2. Não forma nada. Não fecha? Então, aqui a gente tem alguma coisa mais interessante aqui. O domínio da função vai ser um número natural. Vamos colocar x pertencente aos naturais. Vai pertencer ao conjunto dos números naturais, tal que esse número natural ele seja maior ou igual a 3. Esse é o conjunto dos números aqui, ó, porque pelo menos ele tem que ter 3 lados. E aí o próximo, a figura, vai ter 4 lados. Não tem uma figura com 3 lados e meio. Números naturais, 1, 2, 3. E também não tem figura com menos de 3 lados. Bom, dito isso, deixa eu apagar isso daqui. Já vimos a figura. O contradomínio, deixa eu só aproveitar só o triângulo. O triângulo é uma forma, é uma figura. Será que ele fica triângulo se eu fizer bem devagar? Não. O triângulo, ele não tem diagonal. Tem 0 diagonais, mas ele é uma figura. Então, o contradomínio da função, isso é um F. Desculpe, professor. Não tem problema. O contradomínio da função, ele não tem restrição, só vai ser um número natural. Ou vai ter uma diagonal, ou no caso aqui do triângulo, não tem diagonal nenhuma. Tá? No caso do quadrado, no caso do quadrado, vão ser 2 diagonais. Certo? Então, do pentágono, tem 5 diagonais, né, que a gente viu do pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Tem 5 diagonais. E por assim por diante. Mas o fato é que... Opa! Paguei mais do que devia. O fato é que vai ser um número natural, não vai ser número com vírgula. Vamos para o próximo exercício. Ainda faltam 2, né? Isso, esse é o segundo. Opa, tem resposta aqui. Não era para ter resposta. Copiei do livro, meu livro tem resposta, eu esqueci de apagar a resposta. Vamos lá. Uma pequena fábrica de biscoitos embala caixas com 1 dúzia de biscoitos em cada uma. Complete a tabela. Também não é uma coisa assim, nossa, que difícil, né? Cada embalagem tem 12, né? Complete a tabela a seguir, que indica o número de biscoitos em função do número de caixas. Indique o contradomínio da função, tá? Então, o domínio, uma caixa, 12. 2 caixas, 24. 3 caixas, 36. Se tivesse aqui 4 caixas, 48. É sempre esse número vezes 12. Tá? Veja que aqui é 1 vezes 12. Deu 12. Aqui é 2 vezes 12. Deu 24. 36 seria 12 vezes 3. Só coloquei a ordem inversa aqui, porque aqui colocou 12x, né? Se tem x, 12 vezes o x. Tranquilo? Eu tenho foto para acabar. Isso daqui é uma função. A nossa aula termina às 5, né? Então tem um reloginho agora. 20 minutos, mais ou menos. Esse meu relógio acho que é um pouquinho adiantado. Pouca coisa. O domínio da função, número de caixas. O domínio da função, a gente pode escrever assim, ó, domínio da função são números naturais. Tá?
Não tem jeito de eu pegar uma caixa e meia. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Tá? O contradomínio da função... Ops, isso é um H aqui, isso é um F. As respostas também sempre vão ser números naturais. Ok? De boa? Tranquilo? Está respondido essa primeira parte. Vamos para o próximo. Sua idade é o seu desconto. Uma loja divulgou... Olha, eu ia ter 44% de desconto. Vou comprar lá. Uma loja divulgou... levar minha esposa mais velha. Ela que não me ouça. Uma loja divulgou uma promoção para incentivar as vendas de óculos, oferecendo descontos de acordo com a idade dos clientes. Isso aqui aconteceu de verdade, tá? Teve uma época, eu lembro dessa propaganda. A promoção funciona da seguinte maneira. O cliente escolhe o produto, declara a idade em anos inteiros e recebe um desconto percentual numericamente igual à sua idade. O valor máximo é de 95%, ou seja, se a pessoa tiver 96 anos, ela vai pagar 95%. Oh, é bom demais. Né? Senão, se ela tiver 65 anos, ela vai sair com dinheiro ainda, né? Então, ele já estipulou, 95 é o limite, pelo menos 5% você vai ter que pagar. Dados os conjuntos A e B, que representam, respectivamente, as idades elegíveis para descontos e as porcentagens de descontos. A, idade do cliente, B é desconto. Então, aqui eu tenho o domínio, aqui eu tenho o contradomínio. Vamos ver o gráfico aqui. B, indique o domínio e contradomínio dessa relação. O domínio são números naturais. Então, o domínio da função... Opa, deixa eu até melhorar um pouquinho isso aqui. Vou escrever aqui embaixo. O domínio da função é um valor x pertencente ao conjunto dos números naturais, já que ele falou que não tem vírgula lá no coisa, né? A idade inteira. Ah, tenho 5 anos, tenho 44 anos e meio. 44 anos. Tá? Tal que esse valor ele seja menor ou igual a 95. Se a pessoa tiver 96 anos, vai entrar aqui dentro do 95. Tá? O x tem que ser menor ou igual a 95. Conjunto dos números naturais. Tá? E o contradomínio? O contradomínio é o valor do desconto. Opa, o contradomínio da função ficou feio aqui. Deixa eu apagar e escrever de novo. O contradomínio da função vai pertencer ao conjunto dos números naturais, né? Se a pessoa tem 40 anos, 40% de desconto. Se a pessoa tem 50 anos, 50%. Se a pessoa tem 1 ano, só 1% de desconto. Mas com 1 ano, se você usar óculos, é triste, hein? É triste. Letra C. Diga se essa relação é ou não uma função. Isso aqui eu acho que eu ia precisar até dar uma olhadinha no livro, ver se ele considera função ou não. Porque o que acontece? Tem a questão do 96 anos, 97 anos. Então, eu preciso dar uma olhadinha, mas é função sim. Porque todos esses casos, o que vai acontecer? Vai ter aqui o 95% de desconto. Vai ligar nesse, vai ligar nesse. Se a gente tampar esse valor, né, se eu tampar esse valor, ele continua, né, não vou tampar aqui não, mas ele continua tendo função, porque sai um de cada um aqui. Tá? Então, é uma função. Cada valor daqui de A, ele vai corresponder a exatamente um valor lá de B. Mesmo que aqui o B tenha vários que vão ser no mesmo 95%.
mas vai ter só um saindo. Ok? Então é uma função. Deixa eu ver se tem mais slide. Aqui. A lei da função e a notação f de x. Os valores... Tem que aumentar esse zoom, né? Sai desse, entra nesse aqui. Entra aqui. A lei da função é o critério segundo o qual os elementos do domínio são associados respectivamente à sua imagem. Pessoal, aqui tem uma função, ó. Nesse pedacinho. Esse y, eu posso escrever a função relacionada a x é igual a 2x mais 1. Ok? Tanto faz eu colocar y ou eu colocar f de x. Isso daqui e isso aqui é a mesma coisa. Geralmente a gente coloca nesse formato já pensando no GeoGebra, porque esse daqui é o eixo x, esse daqui é o eixo y. Tranquilo? Mas tanto um quanto o outro é função. Eu posso ter então, deixa eu desfazer isso daqui, aí não vai dar para desfazer. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, pegar a borracha, vamos ver se eu consigo apagar só o círculo. Não, mais fácil então eu escrever de novo. F de x. Tanto esse formato quanto esse formato são duas formas de você escrever a mesma coisa. Eu posso escrever essa função desse jeito ou desse jeito. Ok? Uma função f associa elementos de um conjunto A, x pertencente às naturais, tal que esse x seja menor ou igual a 0 ou seja maior ou igual a 0 ou menor do que 5. Tá? Há elementos de outro conjunto B naturais. De acordo com o seguinte critério, cada elemento de B é o dobro do elemento correspondente de A mais 1. Vamos escrever a lei, ó, é o dobro do elemento de A mais 1. Tá aqui, ó, dobro do elemento de A mais 1. Posso escrever assim ou posso escrever desse jeito aqui. Qualquer um dos dois jeitos está certo. Então vamos lá. Ó, y é igual a 2x mais 1. Os valores estão entre 0 e 5 e são conjunto dos números naturais. Se eu trocar o x por 0, 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1. Por isso que esse 0 está ligando aqui no 1. Se eu trocar o x por 1, o que vai acontecer? 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Se eu trocar o x por 2, pessoal, silêncio. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Se eu trocar o x por 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então o 3 está ligando ele com o 7. Tá? E assim sucessivamente. Ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. 2 vezes 5. Esses valores aqui estão no contradomínio. São a imagem. Então vamos lá. Definição aqui boa. Vou grifar aqui em rosa. Domínio da função é o conjunto A. O domínio da função A, eu poderia colocar aquela regrinha que está ali, ó. Cadê? Eu poderia copiar isso daqui, ó. Vou fazer isso. Esse conjunto aqui, ó, é o domínio. Tá? Deixa eu voltar lá para o próximo slide. E para frente, né? Ctrl V. Esse aqui é o domínio.
Porque quando ele falou que é o A, o que é o A? X pertencente aos números naturais, tal que o x seja maior do que 0 e o x seja menor do que 5. O contradomínio, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos eles, conjunto dos números naturais. A imagem, como o conjunto do domínio ele é bem limitado, ele tem 6 valores, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, esse é o conjunto A, ele faz com que esses valores aqui, ó, e tão somente esses valores, sejam a imagem da função. Lembra que a imagem é um pedacinho do contradomínio. O contradomínio aqui, ó, ele vai ter o 0, o 1 já está ali, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 5 já está. O 6, o 8, o 7, o 9, o 10, o 11 e todos eles mais. Todos esses valores estão aqui dentro porque o conjunto B é o conjunto dos números naturais. Mas a imagem é só esses valores aqui, ó. Todos os outros números do conjunto dos números naturais só fazem parte do contradomínio, não são imagem. Ok? Aqui embaixo tem uma outra parte importante. Eu vou deixar aqui, gente, depois qualquer coisa vocês copiem, tá? Que eu já vou parar no slide 17. Vou dar uma olhadinha no slide 18, mas eu estou achando que eu parando aqui já tá bom. Que já está perto de bater o sino. Ok? A lei de função também é representada por f de x. Lê-se f de x. Porque o valor de y depende do critério da lei de formação e do valor de x. Deixa eu dar uma olhadinha no próximo slide, mas aí já vai falar de pares ordenados. Um pouco eu já falei, mas eu vou parar aqui, tá? Vou anotar aqui até onde eu passei no slide e na próxima aula a gente continua a partir do slide 18. Hoje é dia 26/7. Parei no slide 18. Não, vou colocar no slide 17. Começar no slide 18. Pessoal, aí o que eu tenho falado para vocês é o seguinte. Eu consigo, com isso daqui, gerar um PDF. Tá? Aula 1, que dia que é hoje? 26/7. Primeiro F não, primeiro G. Deixa eu colocar aqui. Quando eu falo que eu gero um PDF, isso significa o seguinte. Eu vou entrar lá no WhatsApp. Vou entrar no WhatsApp, deixa eu achar de vocês. Matemática. Que primeiro F, cadê primeiro G? Primeiro G. Eu estou no primeiro G. Documentos. Eu acho que eu salvei aqui. Tudo que foi falado hoje, caso vocês tenham perdido ou não tenham conseguido copiar, tá aqui, ó. Pessoal, então primeira coisa, o PDF está ali. Pode olhar no celular aí que vai estar lá. Tá? Tem uma galera aí que está usando o celular sem a minha autorização, hein? Cuidado para não perder celular, vou ter que buscar lá na coordenação. Olha só, tem um professor no TikTok, ele disse que você não pode mostrar na
Oi? Professor de história não pode botar não, celular. Ele já leu o regimento interno da escola? Ele disse que tem lá, sei lá, documento. Então depois quando tomarem você mostra isso daí pro promotor, porque isso aí o promotor é que fala. Você pode até ser expulso se a coordenação disser. Se tiver no regimento interno da escola, Que pode botar. Meu sonho, bem na hora vai pegando, derruba ele no chão. ou uso inapropriado. Eu tô precisando daquela mão. É uso inapropriado, não pode. Está no regimento interno da escola. Ainda bem que nem ensinou. Tá certo. Qualquer coisa você pergunta lá pro promotor, Dr. Luiz. Olha, que Pessoal, cuidado com esses negócios de TikTok. Deixa eu interromper aqui.